Olá, galera! Aqui é Fernanda e você está no Leituras e Devaneios. E hoje eu vim aqui para acabar com o coração de vocês, tá? Esse livro é sensacional. Eu ando lendo alguns nacionais, né? E cada um de um gênero diferente, como vocês acompanharam aqui. E o outro, eu li um romance e dei 15 estrelas para ele. Esse é um romance, só que ele é um romance, não sei se é assim que fala, se não for, vocês me perdoem, LGBT, tá? E dentro desse gênero, né, ele é 15 estrelas também, tá? Então, é um romance maravilhoso. E antes da gente começar, se você já é inscrito no canal, deixa o seu joinha aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para você receber as novidades, tá certo? Então tá. Olha, aqui a gente já falou de outros romances, tá? No mesmo gênero, mas esse aqui é de arrasar o coração. Como Salvar uma Vida, da Tânia Regina. Esse livro também faz parte daquele projeto que eu falo para vocês sempre, que é o Tag Tutor, que é o livro Viajante, que nós somos um grupo de pessoas. Nós recebemos, por exemplo, no meu caso, eu recebi esse livro de outro leitor, né? Ele leu, contou a história ele fez a resenha ou falou do livro nas redes sociais dele e mandou o livro para mim. Agora eu li e vou mandar para a próxima pessoa. Esse livro, gente, olha, é de uma sensibilidade, é uma coisa assim incrível, incrível. É outro que merece 15 estrelas. Esse livro conta a história desses dois moços lindos, maravilhosos aqui, tá? Esse aqui é o Brandon, né? E esse é o Gael. E a história começa o seguinte: o pai do Brandon, ele é um diplomata, tá? Ele é um diplomata, ele viaja o mundo, tal. E numa dessas viagens, ele faz amizade com um menininho. Eles usam vários nome, codinome, apelido para ele durante o livro. Mas aqui no comecinho eles chamam ele de Sharik, né? Que é, na verdade, o sobrenome dele. Ele conhece esse menininho e faz amizade, eles brincam na rua, aquelas coisas de criança da nossa época, tá? Em que a gente podia brincar na rua, né? Eles iam jogar bola, brincar na rua, até que um dia um homem pega o Brandon e leva para um beco e o amiguinho dele vai atrás e o cara tenta abusar do Brandon e esse menino mata o homem. Aí o que acontece? O pai dele fica muito nervoso com isso e pega o menino de lá e manda ele de volta pro Brasil, né? Até terminar a missão dele lá, ele já manda o menino pro Brasil. E esse menininho se perde. E aí ele começa a ser vendido de uma pessoa para outra como escravo, e ele é escravo de um, escravo de outro, tal, até que ele chega no Samir. O Samir, ele finge que o menino é escravo dele, tá? É um segredo deles. O menino dorme no quarto dele, vocês já entenderam que tipo de escravidão que é, escravidão sexual, tá? O menino dorme no quarto com ele, mas ele não faz nada com o menino. Ele fala pro menino assim, ó, você finge e eu finjo, tá? Então, ninguém precisa saber o que acontece aqui. Então, durante muitos anos, ele vive dessa forma. Ele tem comida, ele tem roupa, ele vive uma vida, para ele, é uma vida muito boa, porque ele tá ali e tá sendo protegido pelo Samir. Só que chega o dia do casamento do Samir. O Samir vai casar com uma moça
E aí ele vai voltar. O que vai acontecer? Como ele vai casar com a moça, ele não vai mais poder ter esse escravo. Então o escravo vai pro irmão dele. Só que o irmão do Samir, ele já é uma pessoa maldosa. O próprio Samir sabe disso. O que ele faz? Ele pega, dá dinheiro pro menino, faz uns contatos lá com as pessoas que ele tem, põe ele no navio para ele ir embora. E esse navio, ele naufraga no caminho e tal, e ficam sabendo que as pessoas todas morreram e tal, e ele é dado como morto lá no país dele. Ele é dado como morto, só que aí ele lá na frente do livro, mas eu vou antecipar, tá? Ele consegue chegar no Brasil, tá? E um dia, né, já nos dias atuais, o Brandon, né, que é esse aqui, ele é casado com o Gael, que é esse mocinho aqui, né? Até o apelido dele é pequeno, porque ele é baixinho. E o Brandon é casado com ele e eles estão jantando num restaurante de um amigo dele chamado Owen. Esse Owen tem uma filha chamada Maxine, né? Max, e ela vai brincando, andando atrás das pessoas e tal, porque ela tá tão acostumada dentro do restaurante e ela acaba, um dos funcionários vai pôr o lixo para fora e ela sai também. E só que o lixo fica num beco. Aí ela chega lá, o funcionário volta, entra, fecha a porta, ela não consegue, ela não sabe qual é a porta, não sabe como que entra. E lá ela encontra um mendigo. E ela começa a conversar com esse mendigo, um mendigo bonzinho, só que tudo sujo, fedido, até que o Brandon e o Gael, que estão procurando a menina, que a menina sumiu, chegam nesse lugar, nesse beco, e encontram esse mendigo. E o Brandon tem um coração muito mole, sabe? Ele é de uma bondade, assim, muito grande. Ele até tem uma ONG que ajuda pessoas refugiadas. Até aqui ele vai para uma viagem para um país lá que está passando por uma guerra e resgata famílias, crianças, tal, para essa ONG. Aí ele chega lá e vê que a Max convida o mendigo para entrar. Então eles levam o mendigo para dentro do restaurante. Ele come lá, tal. Aí o Brandon tem a ideia de levar ele para tomar banho, né? Aí ele pede pro outro amigo dele, o Taylor, fala assim: ó, Taylor, eu tenho umas coisas para fazer hoje. Você leva ele para sua casa e dá um banho nele, deixa ele dormir lá. Amanhã eu vejo o que eu faço. E ele vai morrendo de medo, porque ele é super arisco, ele tem síndrome do pânico, um monte de problema. Ele não gosta de interagir com as pessoas, mas ele acaba indo. Chega lá, toma banho, veste roupa, tal. Só que ele tem um surto de pânico durante a noite. E o Taylor, que é esse amigo, acaba chamando o Brandon. E o Brandon vai acalmando ele, leva ele para casa dele. E ele e o Gael adotam ele como filho, tá? Embora os três tenham mais ou menos a mesma idade, ele adota ele como filho. Só que quando ele vê aquele menino de banho tomado, ele fala assim: nossa, esse rosto, eu conheço esse rosto, não me é estranho. E aquilo vai, até que ele, né, reconhece o menino como sendo aquele amiguinho dele lá daquele país lá. E o casal, como eu falei, né, passam a tratar ele como filho, tá? E falam para ele que é o filho adotivo deles. E eles começam a viver, assim, uma história muito, muito linda, né? Porque durante todos esses acontecimentos vai contando a história de amor do Gael e do Brandon, que é a coisa mais linda do mundo. E esse menino vai se curando, porque o Gael, né, o marido do Brandon, ele é psicólogo. E ele começa a conversar com o Gael, começa a trabalhar na ONG com o Brandon, e ele consegue ir superando essas coisas. E o Taylor, que é o amigo que ele odiava, ele já começa a fazer amizade com o amigo, ele tá sempre junto sempre no restaurante junto com a Max,
né, a filha do Owen. Aí o Taylor chega e eles vão se aproximando, fazendo amizade e amigo. E o Taylor é um grande empresário e ele se apaixona pelo Jazz. Esse é um dos outros apelidos dele. E ele se apaixona por aquele rapaz, porque ele é um moreno lindo, fala que inclusive que ele tem olhos claros. Ele é lindo. Ele se apaixona e vai e ele conquista o menino. Ele conquista o menino não, né? O rapaz, porque ele tem 27 anos. E ele acaba conquistando depois assim de muitas tentativas. Gente, é a coisa mais romântica do mundo, tá? Sabe, assim, as atitudes que ele tem, as frases que ele usa, sabe, o tempo, a distância que ele dá, sabe, assim, é uma coisa, é uma lição de vida, esse livro. Eu acho que eu acho que é o que melhor denomina esse livro, uma lição de vida. E o Jazz acaba, Jazz não, desculpa, o Z acaba se rendendo a esse amor que ele também tá sentindo, só que ele não sabia como lidar, e eles começam a namorar. E rolam uns ciúmes lá, tal, né? E até que o Brandon recebe um grande empresário, amigo dele lá de um país lá chamado Samir, tá? E ele vem pro Brasil, eles jantam junto, tal, e conversando, eles descobrem que esse Samir é o Samir que abrigou o amigo dele na época, né, que ele era escravo. E eles descobrem o seguinte, que a esposa desse amigo é irmã dele. Consequentemente, a sogra que mora com eles, que tá viva, é a mãe do menino, né? A mãe do Z. Aí, o que acontece? Bom, eles promovem esse encontro, o rapaz fica assim todo maravilhado, né? Ele achava que a vida dele tinha acabado, ele fala, né, que a vida dele não restava mais nada, porque o que ele era? Ele era um mendigo de rua que fuçava o lixo para comer resto que as pessoas jogavam. E hoje ele tem casa, ele tem os pais adotivos, né? Agora encontrou a mãe, a irmã e o seu grande amor, que é o Taylor. E depois eles fazem o Taylor faz toda assim, acontece um monte de coisa que eu não posso falar para não dar spoiler, tá? Mas o Taylor o pede em casamento, né? O pede em casamento e durante tudo isso que eu falei para vocês, vão acontecendo coisas assim lindas. E olha, como eu falei que é um livro viajante, então cada leitor ele pode anotar o livro, colocar post-it. Gente, tem tanta coisa escrita aqui que eu vou ter que finalizar o vídeo lendo pelo menos algumas das anotações aqui das minhas amigas, tá? Uma delas escreveu assim: que história linda e com tantos ensinamentos, amei. Concordo plenamente, tá? Não vou falar quem escreveu, porque a pessoa pode não querer, né? Que trama mais envolvente e contagiante. Amei. Eu devorei o livro em 2 dias, tá? E são 463 páginas. Tem uma outra aqui que eu achei assim, eu até comentei com a autora do livro, que o livro é tão real assim, ele mostra as coisas assim que realmente acontecem na vida da gente, né? Quantas voltas o mundo dá e você acaba encontrando pessoas ou vivendo situações em que, né, você acaba, vamos fazer assim, sabe aquelas voltas que a vida dá? Que hoje, até aqui a moça fala assim, ó, uma outra deixa
aqui assim, ó, a roda da vida é extraordinária, nos conecta com pessoas que farão toda a diferença. Foi o que aconteceu com o Jared, que é o mendigo, né? Então, aí ela escreve assim, estava escrito, né, Maktub. Então, é isso. Ah, olha, no finalzinho do livro, essa é a última página, a autora deixa assim: se você leu até aqui, obrigada. Olha, eu acho que ela terminou o livro com a frase errada. Nós, leitores, que deveríamos escrever: Tânia, eu li até aqui. Muito obrigada pela história. Porque, olha, é um livro assim tão maravilhoso. Como uma escreveu aqui, né? É uma lição de vida, uma coisa muito incrível. E esse ano eu, assim, tenho lido bastante e já tô começando a minha listinha para os melhores, né? No final do ano. Gente, eu não sei como é que vai ser essa lista, porque a cada caixinha da Tag Tutor que eu recebo é uma surpresa nova. Inclusive, eu vou terminando o vídeo por aqui, tá? Porque chegou outra caixinha e eu vou lá passar o domingo lendo outra história maravilhosa, com certeza, de algum autor nacional. E na quarta-feira eu volto aqui para contar para vocês, tá certo? Um grande beijo e até a próxima!